Olá, meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado e desenvolvo um método onde auxilio advogados e advogadas a faturar até R$20 mil por mês sem a dependência de processos judiciais ou extrajudiciais. E quais seriam os 7 segredos para faturar sem essa tal dependência de processos judiciais ou extrajudiciais? Vamos lá? Direto aos pontos? Primeiro segredo. Você é dono ou dona de um negócio. Ponto. Talvez este seja um dos principais segredos. Por uma razão muito simples. Isso não é trabalhado na faculdade. Existe um grande equívoco por parte não só de muitos advogados e advogadas, mas de alguns dos nossos professores. Alguns deles não vivem a advocacia no dia a dia. E às vezes se cria uma ideia completamente errônea de que o pessoal e o profissional é uma coisa só. Porque nós somos um profissional autônomo, parece que somos uma coisa só. E parece que o tal negócio está lá associado com a classe empresarial. Quando o sujeito abre uma empresa, um CNPJ, parece que esse conceito se aplica somente a estes. Um grande equívoco que nos traz sérios prejuízos. Porque a partir do exato momento que decidimos ser advogados, lá na faculdade, hein? Lá no início da faculdade, quando decidimos ser um profissional da advocacia, já deveríamos estar aprendendo sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre publicidade, sobre vendas, sobre canais de comunicação com os clientes. Tudo aquilo que se aprende numa atividade relacionada a negócio deveria ser trabalhada na faculdade de Direito. Então, em cada segredo eu vou trabalhar com vocês alguns pontos, o que é, por que é, os exemplos, a maneira não saudável de se fazer e uma dica prática de como que a gente aplica isso na nossa vida, no dia a dia da nossa advocacia. Então, a advocacia, ela é uma profissão, sem dúvida nenhuma, mas o exercício dessa profissão é um negócio. É um negócio. Temos ativos, temos passivos, temos metas, temos foco, temos projetos. Então não podemos olhar para a advocacia com passividade e como se fosse algo totalmente desconectado com o negócio. Não podemos e não devemos esperar chegar, alcançar um nível elevado na nossa advocacia para pensar em negócio. Porque se nós não pensarmos em negócio desde o início, nós nunca alcançaremos um nível elevado. Isso é um fato. Um negócio, de qualquer área que seja, ele tem bases. Aqui nós separamos 7 bases
de um negócio, para que vocês possam compreender como isso se aplica na nossa advocacia. A primeira base do negócio se chama pesquisas e conhecimento. Pesquisas e conhecimento. Então, aqui nós vamos olhar para o nosso público-alvo. Aqui nós vamos olhar para a sociedade como um todo e nós vamos tentar entender aquilo que nós chamamos de dor, a dor do nosso público-alvo. O que é a dor do público-alvo? O que tira o equilíbrio dele? O que tira ele do caminho de evolução profissional, de evolução empresarial? Quais são os desafios a serem transpostos por esse público-alvo, onde eu, profissional da advocacia, posso me inserir para ajudá-lo? Então, aqui eu vou trabalhar pesquisas, eu vou focar. Hoje com a internet isso é facílimo. Tá? Nesse exato momento que estamos gravando o vídeo, por exemplo, nós temos aí a LGPD, que é um baita mercado que se estabelece nesse momento. Então, nesse caminho de pesquisas, o profissional da advocacia, por exemplo, vai estudar a LGPD e entender onde se encaixa nas empresas, o que precisa ser feito, quais tipos de empresas. Aí você faz uma relação de quais setores daquela economia você quer trabalhar, que você se sente mais à vontade para trabalhar com algum setor, uma escola, né, um comércio de vestuário, uma indústria automobilística, enfim. Você vai fazer pesquisas e você vai identificar isso. Você vai fazer pesquisas dos seus concorrentes. Você vai estudar, não só... a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma dessa questão demográfica, né? Dessa questão, a gente vai pesquisar um concorrente, a gente olha o advogado que tem um escritório no mesmo prédio que a gente. Nada disso. É no mundo hoje. Hoje o mundo digital rompeu essas barreiras. Então você pesquisa o que os advogados que estão alcançando um sucesso têm feito, como eles têm trabalhado, que tipo de técnicas eles têm utilizado. Não só os gigantes, mas os médios. Tenta buscar primeiro aquele que está mais próximo de você. Não aquele que comete os mesmos erros, mas aquele que está mais próximo. Né? Aí você entende quais as ações ele tem utilizado que tem dado certo. Né? E aí você faz pesquisas e monta uma base de conhecimento no seu escritório. Aqui não é o conhecimento técnico. Nós estamos falando do conhecimento estratégico, de como você vai trabalhar no mercado. Que tipo de técnicas técnicas ligadas àquilo que nós já definimos anteriormente como negócio. Aí você faz um planejamento. Né? Então, com base nessas pesquisas e nesse conhecimento, você aqui agora vai estabelecer o seu planejamento. Né? Você começa a formular um planejamento. Você coloca os seus objetivos, as suas metas, o seu orçamento, as suas ações necessárias para atingir aquelas metas, né, que você definiu aqui nessa fase. Aí você vai começar a produzir, a botar isso em prática.
você vai colocar todo esse planejamento em prática, né? Chegou a hora de arregaçar as mangas e botar em prática. Aí você vai vir para uma fase importantíssima que chama comunicação de valor. Um negócio, todo empreendedor sabe disso, um negócio, para ele se dar bem, ele precisa ter uma comunicação correta com o público-alvo. Então você precisa ter uma comunicação de valor com os seus futuros clientes, não só com os clientes atuais no seu escritório, importantíssimo também, mas principalmente com aqueles que um dia irão te contratar. E aí, claro, você precisa de canais de comunicação. Nós temos o Código de Ética e o Provimento 94 que estabelecem de forma muito clara que tipo de canais de comunicação o advogado ou a advogada pode ter. Aí no nosso canal, vocês podem procurar, tem uma aula extensa no nosso canal de YouTube, extensa falando de publicidade e marketing na advocacia à luz do Código de Ética. Mas só para a gente não perder aqui o foco do canal de comunicação, o advogado pode ter um canal no YouTube, o advogado ou advogada, ele pode ter lá um perfil profissional ou até utilizar do seu pessoal no Instagram. Ele pode ter um canal no Telegram, ele pode ter uma fanpage lá no Facebook, ele pode ter uma webpage, enfim, um canal de comunicação onde ele vai fazer essa comunicação de valor com seus clientes. E aí, óbvio, vai ser preciso, vai ser necessário se utilizar desses instrumentos preciosos que se chamam marketing e publicidade, onde o advogado e a advogada vai então colocar em prática essa comunicação com o seu cliente. Então, a publicidade é permitida, segundo o Código de Ética, o advogado pode fazer publicidade. E que tipo de publicidade o advogado e a advogada pode fazer? Hoje, a mais eficaz se chama produção de conteúdo de valor. Produção de conteúdo de valor. O advogado e a advogada vai levar uma educação jurídica para os meios digitais, onde ele vai possibilitar, ele vai construir a sua autoridade. Um dos sonhos, do advogado é ele ter um reconhecimento, perante a sociedade. Porque quando ele tem um reconhecimento, o que acontece quando o profissional da advocacia tem um reconhecimento grande? Quando alguém tem uma dor e ele precisa procurar um advogado, a imagem mental que vem é daquele profissional que estabeleceu a autoridade, que é reconhecido. Então, no meio digital tem a mesma funcionalidade. O advogado precisa construir essa autoridade. Então, aquele prospecto, aquele possível cliente, ele vai te assistindo, ele vai acompanhando o seu conteúdo de valor. E num determinado momento, quando ele precisa de um profissional, a primeira imagem que vem à mente dele é a sua, de produzir esse conteúdo, e ele vai te contatar. E aí tem as métricas. Um escritório de advocacia é um negócio. Logo, você precisa se utilizar das métricas. Você precisa se utilizar de métricas. Por exemplo, os seus processos, você tem que fazer, quem tem processos judiciais, quem trabalha com processos judiciais, tem que utilizar da métrica do ticket médio. Você soma o que você ganhou nas ações, subtrai o que se perdeu, divide pelo número de processos, ali você vai ter um ticket médio. Você também vai fazer análise da carta de clientes, o que entrou, o que saiu. Mas você precisa de métricas para você saber se
todo o seu planejamento está dando certo ou o que precisa ser, né, corrigido aqui, né, para que você possa, enfim, estabelecer uma maneira eficaz e sólida e positiva de faturar no seu escritório, né, de conseguir faturar cada vez mais. Bom, aí vem uma objeção. Nunca usei isso no meu escritório. Por que eu preciso disso? Nunca usei isso aí. Bom, nós estamos num momento diferente. Eu não sei se todos vocês ou se algum de vocês, né, supunha uma pandemia que viesse fechar os fóruns, por exemplo, os tribunais, suspender todos os prazos processuais, impedir, inclusive, já estava moroso, né? Impedir o andamento dos processos. Quem estava aí aguardando um trânsito em julgado, por exemplo, para executar uma sentença extremamente positiva para o seu escritório, né? Quem estava às margens de fazer um grande acordo dentro de um processo. Eu não sei se vocês imaginavam, né? Mas a gente vive um momento, não é nem no Brasil, um momento planetário diferente. Então, as empresas, em geral, no mundo inteiro, estão revisando muitos de seus conceitos, né? Porque nós temos uma situação pós-pandemia, né, que vai ser totalmente diversa daquela pré-pandemia. E isso inclui a advocacia, né? Então, o advogado, a advogada hoje, ele precisa ter um zelo muito maior com o seu escritório, com a sua advocacia, do que ele tinha antes. Por exemplo, quem depende de processos judiciais e que não é um escritório gigante que trabalha com contencioso de massa, ele precisa ter um cuidado redobrado agora. Porque nós não sabemos ainda os efeitos da pandemia no processo judicial, no judiciário. Um grande número de demandas, né? A gente tinha dados aí de 2019 de aproximadamente 78 milhões de processos. Hoje eu não sei o quanto isso aumentou, até porque a redução foi menor em razão da suspensão, do fechamento, da redução do trabalho. Teve trabalho remoto, mas os processos físicos, por exemplo, eles ficaram durante muito tempo, né, completamente parados. Então, olhar para o passado e dizer eu nunca fiz isso, não resolve o problema da advocacia, né? Não nos auxilia. Então, qual que é a maneira não saudável de se fazer um negócio na advocacia? Como era feito no passado. O advogado e a advogada atuar de forma passiva com relação ao cliente, sabe? Quase que orando, pelo amor de Deus, para que entre um cliente no escritório, né? Fique ali de forma passiva, esperando. Só para se ter uma ideia, a atuação na advocacia dessa forma, só para se construir uma autoridade, um reconhecimento, o advogado vai demorar décadas, né? Hoje a atenção das pessoas está no digital, né? O advogado, a advogada precisa estar no digital, mas não é estar no digital de forma desordenada, sem orientação, sem foco. Não é simplesmente abrir uma conta no Instagram e pronto. Não é. É estar como profissional da advocacia no digital. É diferente. Você pode estar, a sua pessoalidade, a sua pessoa pode estar no digital, mas o seu negócio precisa estar no digital. O seu negócio, isso é diferente. Isso é diferente. Então, uma dica prática, né? Uma dica prática é você ter aí
Quem tem mais afinidade com a tecnologia pode fazer isso numa planilha, quem não tem faz no caderninho, mas trabalha essas métricas aqui, essas orientações, como uma regra. Então faz as anotações, os seus estudos, as suas... e tudo que eu estou falando aqui é de negócio. Não estou falando de CPC, não estou falando de Constituição. Estudos aqui sobre o seu negócio, sobre o seu mercado. E a hora que você começar a estabelecer as suas métricas, não só as suas métricas, mas os seus objetivos, as suas metas, a hora que você começar, anota isso, acompanha isso, acompanha os resultados disso. Quando você estabelece o seu negócio, e o que é estabelecer um negócio da advocacia no mundo digital? Presença de advogado, não da sua pessoa, não da sua vida pessoal. Presença do seu negócio. É levar o seu conhecimento em forma de educação para o meio digital. Né? É isso. E aí você começa a estabelecer as métricas disso, os resultados disso. Né? E aí você vai ver que isso vai te trazer resultado, vai te deixar mais imune a fatores externos que possam prejudicar o seu negócio, como a morosidade do judiciário e os efeitos da pandemia, por exemplo. Segundo segredo. Vocês precisam entender ou compreender a diferença entre conhecimento e habilidade. E isso aqui é fundamental. Também pouco trabalhado na faculdade, por incrível que pareça. Né? Conhecimento e habilidade. Existe uma diferença gigantesca entre esses dois conceitos. Né? O conhecimento é um saber. Né? Ele está aqui relacionado com a teoria. Tá? Ele está relacionado com a teoria. A habilidade, ela está relacionada com a prática. Então vamos lá. Um exemplo muito simples. Você aí que está me ouvindo, você pode ter um conhecimento pleno sobre basquete, mas nunca na sua vida ter desenvolvido a habilidade para jogar basquete. Se você for convidado para participar de uma partida de basquete, por mais que você tenha um conhecimento pleno sobre, por exemplo, os fundamentos, quais são as regras, o que rege aquele esporte, por mais que você seja um exímio conhecedor disso, talvez até um professor disso, sem habilidade, você não vai conseguir talvez fazer uma cesta sequer. E aqui eu não estou falando nem de habilidade física, de preparo físico. Estou falando de habilidade mesmo. Tá? Já que a gente está falando aqui de habilidade de basquete, Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete da história do mundo, né? Faleceu num acidente de helicóptero, acho que em janeiro desse ano, né? Kobe Bryant, numa entrevista, ele falava que aos 11 anos de idade, ele disputou um torneio de verão, né? Torneio de verão dos Estados Unidos, não fez uma cesta sequer. E aí, interessante, né? Mas nenhuma. Ele já tinha conhecimento, ele já tinha conhecimento, mas ele não tinha desenvolvido as habilidades necessárias para ser um jogador de basquete. E aí ele observou aquilo, e aí ele treinou, e aos 13 anos de idade, ele já era, né, o melhor jogador de basquete do seu estado. E aí ele continua fazendo esse treinamento. E aí interessante
Porque enquanto os outros jogadores de basquete da idade dele treinavam as habilidades ligadas ao condicionamento físico, né? Ele treinava as habilidades dos fundamentos, além, claro, do físico, as habilidades do fundamento do esporte, né? E aí ele se tornou, então, o que quem é do esporte aí conhece, um dos maiores jogadores da história do basquete mundial. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que na advocacia, hoje, 2020, conhecimento técnico não basta. Conhecimento técnico não basta. Você pode se formar na melhor faculdade de direito, você pode ter os melhores cursos de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Não vai ser suficiente. Sabe por quê? Sabe quem define você como advogado? Não é o seu professor universitário, não é a sua faculdade, não é o seu colega da advocacia, não é o juiz de direito, não é o ministro, não é o promotor de justiça. Quem define, e aí interessa essa definição, é o seu cliente, que é ele que paga as suas contas. É ele que mantém a sua profissão viva. E é ele hoje que exige isso aqui. Essa faculdade de direito ultrapassada, do século passado, que fica focada nisso aqui, conhecimento técnico, forma o profissional manco, o profissional que não consegue se apoiar adequadamente, o profissional que não consegue se sustentar adequadamente. Por quê? Porque ele não tem habilidade. Ele não treina os fundamentos da sua profissão, que não tem nada a ver com conhecimento técnico. Conhecimento técnico, gente, por favor, é base, né? O advogado e a advogada precisa ter conhecimento técnico, óbvio. Quanto maior esse conhecimento técnico, melhor, óbvio, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que ele precisa estar associado com a habilidade. Qual que é a habilidade? Entender a dor do seu cliente. Escuta ativa. Uma visão holística. Quem tem só conhecimento técnico, por isso que ele tem muito processo judicial. Porque ele não consegue dissociar a sua advocacia do judiciário. Ele não consegue se desvincular do judiciário, porque na mente dele, advogado é interpretador de leis, advogado é aplicador de hermenêutica, advogado e código são quase duas coisas inseparáveis. E aí quando ele vai estudar, quando o advogado, eu preciso estudar alguma coisa, né? Já tem um ano que eu fiz uma especialização, preciso fazer outra. Aí ele vai procurar lá alguma coisa relacionada com conhecimento técnico. Ele nunca treina isso aqui. Inteligência emocional parece que é coisa assim, de outro mundo, né? Por isso que a gente criou, por isso que a gente fala às vezes, né? Da advocacia Plutão. Advocacia Plutão. O que é a advocacia Plutão? É uma advocacia, é um profissional que se estabelece completamente distante de todo o sistema que ele vive. Ele se distancia. Por quê? Porque ele acha que é só isso aqui. E isso aqui é só aqui, né, na advocacia. Quando ele vai trabalhar numa empresa, ele tem dificuldade em lidar com recursos humanos. Ele é visto como um empecilho na empresa. E esse advogado aí vai travar todos os projetos. Por quê? Porque ele só tem isso aqui. Ó. Ele não entende, por exemplo, que esse projeto está imbuído de inteligência emocional importantíssimo para a nossa empresa. Ele vai olhar só o aspecto jurídico.
Veja que as duas coisas se somam. Você não vai abandonar o conhecimento técnico, senão você vai deixar de ser advogado. Não é isso. Mas você vai desenvolver as suas habilidades. Muitos escritórios de advocacia pelo mundo, e aqui eu posso dizer sem chance de errar que quase todos, se a gente pegar hoje os 20 maiores escritórios de advocacia do mundo, eles exigem do profissional de advocacia isso aqui: inovação, criatividade. Porque se você se apega a uma lei, uma interpretação de uma lei, por exemplo, quando você vai estudar inteligência artificial, se você se apega a uma lei da década de 80, que está em vigor, nossa, mas na década de 80, nós estamos falando de inteligência artificial agora, como é que faz? Se você se apega a isso, se você não tem uma visão holística, você vai ser substituído. Então, saber diferenciar o conhecimento da habilidade é fundamental. Então, a maneira não saudável de se fazer é ignorar hoje, na advocacia. A maneira não saudável de se exercer a advocacia hoje é se ignorar a habilidade e trabalhar só com conhecimento técnico. A habilidade aqui da hermenêutica eu nem considero, eu considero ela aqui, dentro do próprio conhecimento. Advogado que sabe a lei de cor, mas não sabe interpretá-la, simples decorador, não precisaria nem formar em direito, né? Então ela está aqui. Essas habilidades que eu estou falando são aquelas que parecem destoar do conhecimento técnico nosso, mas ela é extremamente importante nesse momento que nós vivemos. Então a dica prática para esse segundo segredo é que nós foquemos muito no desenvolvimento das nossas habilidades. Porque são essas habilidades que, latentes em nós, colocadas em prática, aí sim, elas vão acessar o nosso conhecimento jurídico e aí nós vamos trabalhar a dor do nosso cliente com maestria, né? E vamos ter sucesso na nossa profissão. Terceiro segredo: esqueça o quanto tempo vai levar para você ter reconhecimento. Esqueça o quanto tempo vai levar para você se tornar um advogado ou advogada renomada. Esqueça o quanto tempo. Então, se existe uma coisa na vida que prejudica o profissional, isso se chama pressa. Pressa. Não é à toa que existe o dito popular: pressa é inimiga da perfeição, óbvio. Então, a nossa construção aqui diária, né? Nenhuma construção, seja na nossa profissão ou no que quer que seja, nenhuma construção nasce pronta. Nenhuma construção nasce pronta. Então, quando você tem pressa, o que acontece com alguém que tenha pressa? Geralmente ele pula etapas. E aí o resultado vai ser insatisfatório, porque uma etapa foi
pulada. Então, a maneira não saudável de se fazer isso é estabelecer a pressa na sua advocacia, querer faturar rapidamente, né? Quem fatura rapidamente, às vezes, até fatura, mas é uma vez só. Um cliente, quando se fideliza a você, ele se fideliza mesmo. Ele se fideliza mesmo. Por muito tempo, por décadas. E quando você, então, elimina a pressa que você... Porque aqui, gente, não é eliminar a pressa e estabelecer também a passividade. Não é isso. Não se esqueça que você tem foco, você tem metas. E você tá colocando essas metas em prática. Você está avançando ciclo por ciclo na sua advocacia. Então, não se preocupe com quanto tempo. Porque ser um advogado, advogada renomada, quando você está aplicando aquele planejamento que você fez, aí sim é uma questão de tempo. Calma. Paciência. Né? Então, paciência. Aqui a gente geralmente tem uma objeção, né? Qual que é a objeção? É difícil ser um advogado renomado com tanta concorrência. Eu vou anotar aqui o principal concorrente da advocacia hoje. Principal concorrente seu. Você mesmo. Se desse vídeo todo aqui hoje, você gravar apenas isso, já valeu tudo. Você é o seu principal concorrente. Ponto. Você é o seu principal concorrente. Ponto. Esquece o número de advogados que existe hoje no Brasil, no mundo, na sua cidade, no seu bairro, no seu prédio. Esquece. Esquece, porque quando você coloca numa balança o número de advogados e o número de dores que as pessoas, que as empresas têm, nossa, mas é muito desproporcional. Nem se um advogado tivesse... Hoje, tem pessoas que não são advogadas dentro de empresas, e eu vejo isso acontecer, que resolvem, que ajudam lá dentro dos recursos humanos. Um funcionário que está lá, mas que tem uma visão holística, que tem um pouquinho de habilidade treinada, que nem tem o conhecimento técnico jurídico, ajuda. Porque o advogado mesmo está lá no escritório, com a sua passividade, achando que a única coisa que interessa para o mercado lá fora é a sua habilidade técnica, o seu conhecimento técnico. Então não se preocupe com a concorrência, porque hoje, com o tanto de dor, com o tanto de problema que existe, praticamente não existe concorrência. Só empresas ativas no Brasil hoje tem mais de 22 milhões. Se nós temos 1 milhão e poucos, sei lá, 2 milhões de advogados, teria pelo menos uma empresa para cada um, 2, né? 10, né? Estão me entendendo? Então, assim, não existe isso. Quando tem uma luz vermelha no seu escritório, quando o faturamento está ruim, quando você está sem cliente, foque nisso aqui, você mesmo. Faça uma auditoria interna, você mesmo. Sabe, uma mini auditoria? O que está acontecendo aqui? O que eu estou deixando de aplicar? Por exemplo, eu estou encarando isso aqui como um negócio? Pense nisso. Pense nisso. Quarto segredo. Construa sua personalidade profissional. A tal personalidade profissional. Meu Deus, o que é isso? Bom, esse
ao lado do negócio, esse é um dos grandes equívocos, uma das grandes omissões do advogado e da advogada. Porque isso também não nos é ensinado na maioria das faculdades. Construa sua personalidade profissional. Isso devia ser um mantra lá no primeiro período da faculdade de Direito. Antes de você aprender Código Civil, você devia aprender sobre... Isso aqui não tem nada a ver com a personalidade do Código Civil. Que a gente aprende lá só a personalidade civil. A sua personalidade profissional é fundamental. Fundamental. Quando a gente não faz isso, a gente coloca a culpa dos nossos fracassos em terceiros. Quem constrói a sua personalidade profissional, uma das primeiras coisas que ele faz é se livrar da mentalidade vitimista. O que é a mentalidade vitimista? Bom, tá difícil ter cliente mesmo. Um exemplo, tá? Tá difícil ter cliente com esse tanto de advogado. Outra mentalidade vitimista. Bom, o escritório não entra dinheiro, mas também com essa morosidade do judiciário, eu estou cheio de processo, mas não saio, não tem sentença. Tudo mentalidade vitimista. Quando você constrói a sua personalidade profissional, você passa a ser o protagonista da sua advocacia. Vou te fazer uma pergunta. Você quer permitir que um juiz de direito, que um desembargador, que um ministro seja o protagonista da sua advocacia? Quando você vai comemorar uma solução de um problema, de uma dor para o seu cliente, você chama ele no seu escritório, o juiz nos deu procedência, que homem divino. É assim que você faz? Ou é você mesmo que resolve? Ou é você mesmo que resolve? Construir a personalidade profissional é se tornar o protagonista da sua própria advocacia. É você estabelecer, é você construir em você uma sair da mentalidade vitimista e você construir uma mentalidade positiva. Uma mentalidade positiva. Um compromisso com a excelência. Você passa a desenvolver técnicas inteligentes. Você passa a estudar uma coisa importantíssima que se chama gestão do tempo. Você passa a estabelecer métricas educacionais na sua advocacia que transcendem a essas que estão por aí. Atualização do Código de Processo Civil, introdução à LGPD. Você sai disso, você para de gravitar nisso. Você estuda isso também, mas não só isso. Você para de encher a sua mente de conhecimento técnico que não vai te ajudar a nada se você não tiver uma personalidade profissional forte. Por isso que muitas pessoas confundem a exposição nas redes sociais, muitos advogados. Porque eles acham que a personalidade pessoal deles e a profissional são idênticas. E não são. E não são. A sua personalidade pessoal é uma, a sua profissional é outra. Óbvio que você é um só. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você não precisa, por exemplo, demonstrar a sua visão holística lá quando você está na academia malhando, né? Porque ali é a sua personalidade pessoal. Agora, você precisa demonstrar a sua visão holística quando você está argumentando algo. Essa é a sua personalidade profissional.
Trabalhar a personalidade profissional é desenvolver hábitos fortes e positivos. E eu te pergunto, se você tivesse uma doença grave, você procuraria um médico que você viu, você assistiu alguma coisa dele na internet, com uma mentalidade vitimista? Ou você procuraria um médico com uma mentalidade positiva? Imagine que você tem uma doença gravíssima. Qual dos dois profissionais você contrataria? Quando você vê um médico no Instagram malhando na academia, você só vê isso. Ou você vê um médico falando dos avanços da medicina, qual te interessaria nesse momento que você procura um médico para sua doença grave? É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. A personalidade profissional, quem tem ela, ele cuida dela, inclusive nas redes sociais. Porque antigamente isso quase que se fundia profissional a pessoal, porque era no corpo a corpo, no boca a boca. Hoje não mais. Você tem que deixar claro essa diferença para o seu cliente, que está te vendo numa mídia, por exemplo. Então a dica prática é você definir que tipo de profissional você é. Não é que tipo de área você trabalha, mas que você é uma pessoa positiva, que você tem habilidades fenomenais para tratar com o tempo. Você é ágil, você é eficaz, você é persistente. A coragem é uma característica que lhe acompanha. O medo não existe para você. Existe a vigilância, mas o medo não. É demonstrar isso, é exteriorizar isso, é ler bons livros sobre isso, é assistir bons documentários sobre isso. Quinto segredo. Para faturar até 20 mil reais, sem a necessidade de processos judiciais ou extrajudiciais, você precisa entender que você vai participar, numa simbologia, claro, não de uma corrida de 100 metros, mas de uma maratona. Se associa aqui muito com aquela ideia de que você não precisa se preocupar com o quanto tempo vai demorar. Porque aqui você precisa da soma de dois fatores: paciência mais foco. Você não perde nenhum, nem outro. Você está focado, e quando eu digo focado, você vai traçar suas metas, você vai treinar suas habilidades, um trabalho diurno. Você vai construir o seu conteúdo nas mídias digitais. Você vai exteriorizar, escancarar a sua personalidade profissional. Né? Você começa então a ser reconhecido, a ser visto com frequência. Sua audiência, né, aquilo que a gente chama de audiência no mundo digital, ela vai sendo construída. E com ela vem aquilo que a gente sempre fala da importância, que se chama autoridade. Autoridade não está em você. Presta bem atenção. A autoridade jurídica que você tem não está em você, nem nesses quadros
que você tem aí na sua parede. A autoridade jurídica não está na sua graduação nem na sua pós-graduação. Por favor, não mais. A sua autoridade jurídica está na mente do seu cliente. Na mente do seu cliente. Guardem isso. A sua autoridade jurídica está na mente do seu cliente. Ou ela está ou ela não está. Por isso que você constrói audiência. Por isso que você produz conteúdo. Para que você possa, por isso que você cuida da sua personalidade profissional. Por isso que quando você tem um canal numa mídia social, você se preocupa com a sua questão profissional. Né? E aí você cria uma audiência para quê? Para que essa autoridade seja desperta lá no seu cliente. E ele fala, opa, aqui tem uma autoridade jurídica. Aqui tem alguém que eu possa confiar. Tá? Então, a maneira não saudável de se tentar faturar sem processo mais uma vez, ignorar a paciência e não ter foco. Resultado, você volta no hábito do passado. Você começa a ter um desespero por não estar entrando dinheiro no escritório. Aí o seu escritório vira uma curva de rio, né? Que a gente brinca, né? A curva de rio, ou seja, qualquer coisa, você pega o que aparece. Por quê? Porque está concorrido? Porque estamos vivendo uma crise? Muitos advogados, como é o meu caso, não tiveram qualquer efeito negativo da pandemia. Por quê? Foco, metas, planejamento, sempre, inclusive durante a pandemia. Então, a dica prática é que você tenha paciência e foco e entenda que isso vem a longo prazo. A longo prazo. Mas isso, e esse a longo prazo, vai demorar. Não é isso, não é isso. O resultado, ele é diário, porque toda construção sua é uma pedrinha que você está colocando na sua base. Você está fazendo uma casa, né? Então você está fazendo uma estrutura sólida, para que ela não venha ruir no futuro. Então quando você termina a casa, demorou a terminar. Nossa, mas é para toda a eternidade. Inclusive para as futuras gerações. Se algum dos seus filhos for assumir isso que você construiu, está sólido. Não vai ruir. Sexto, fazer. Sexto segredo, fazer o que é preciso ser feito. No empreendedorismo, isso é um mantra para todo empreendedor. Fazer o que é preciso ser feito. O amador, ele faz o que ele gosta de fazer. Então, se ele tem metas a cumprir, mas ele quer acordar mais tarde, porque na noite anterior ele dormiu muito tarde, porque ele estava na balada, ou porque ele estava assistindo um filme, enfim. Ele faz o que ele gosta de fazer. O empreendedor faz o que precisa ser feito. Ele acorda na hora que precisa acordar, ele faz o que precisa ser feito, e assim ele colhe. Isso aqui é uma regra que ele sabe. Ele colhe o que ele plantou. Ele sabe que a disciplina vai gerar disciplina. Ele sabe que a indisciplina vai gerar indisciplina.
um empreendedor, ele pode trabalhar no domingo. Assim como ele pode sair para passear com seus filhos, como eu faço, às vezes numa quarta-feira à tarde. Isso é relativo. O empreendedor, ele transcende essas questões pífias aí do mundo, de dias da semana. Ele tem metas. Ele sabe quando que é hora do seu lazer. Ele sabe quando é hora do seu trabalho. E ponto. Não é o calendário civil que define isso para ele. Inclusive na advocacia. Então, não é fazer o que é preciso ser feito. Você não tem suas metas? Você não tem o seu foco? Defina. E faça. Ponto. Ninguém chega a um lugar de sucesso sem fazer o que foi preciso ser feito. Não existe evolução por saltos. Você não chega a lugar nenhum pulando etapas. A maneira não saudável de se fazer é tentar trabalhar na advocacia, no dia a dia, sem planejamento. É aquele profissional que acorda de manhã e faz assim, não sei o que vai ter hoje. Vou chegar lá no escritório, eu vejo se tem alguma petição, vou entrar no site, vou ver se tem algum prazo aberto, vou ver. Tomara que apareça um cliente, essa é a maneira não saudável de se fazer. O advogado empreendedor, ele já sabe o que ele vai fazer no dia. Já está tudo planejado. Claro, podem acontecer imprevistos, mas nada que vá tirar o foco, porque está tudo planejado. O advogado sabe até quando ele vai faturar. Ele sabe até quanto ele vai receber no mês, porque ele tem planejamento. Quando ele perde um cliente, ele sabe o que ele tem que fazer para recuperar aquele vazio patrimonial que vai ficar, por exemplo. Então a dica prática é o que a gente está falando aqui quase em todas: planejamento. Planejamento. Estudo, planejamento, aplicabilidade. Estudo, planejamento, aplicabilidade. Estudo, planejamento, aplicabilidade. E aqui não é estudo da parte teórica do direito. Estudo das questões técnicas e teóricas ligadas ao seu negócio. Planejamento dessas técnicas e aplicabilidade dessas técnicas. 7º segredo. Esteira de relações e serviços. Bom, não vamos perder o foco. Nós estamos num canal falando da possibilidade de faturar até R$20 mil por mês sem a dependência de processos judiciais ou extrajudiciais. Bom, para isso a gente precisa criar uma esteira de relações e serviços na nossa advocacia. Meu Deus, o que é isso? Bom, o advogado e a advogada, vocês que estão me escutando, vocês vão construir, ou vocês devem construir uma personalidade forte, positiva, não é? Vocês vão construir audiência. E a partir das habilidades que vocês vão desenvolvendo, habilidades essas que vão auxiliar o seu cliente na solução dos inúmeros problemas que ele carrega. E quando eu digo solução dos problemas, tá? Aqui nós temos o que nós chamamos de PJ,
e aqui nós temos uma causa. Tá? Vamos lá para a gente entender o que é essa esteira de relações de serviço. PJ é um problema jurídico. Então alguém ou alguma empresa, em algum momento, vai apresentar um problema jurídico. Esse problema jurídico vai desencadear um outro problema que pode ser mais grave ou não. E aí, aqui talvez haja a necessidade da instauração de um processo judicial. Enfim, geralmente, né? Aqui a gente vai desencadear aqui no judiciário. Né? Aí, talvez alguma técnica aqui de negociação extrajudicial, né? Alguma técnica de negociação extrajudicial. Então, é bom explicar que o nosso projeto faturar sem a necessidade de processos judiciais, a gente não trabalha com isso aqui, apesar disso aqui ser belíssimo. Belíssimo. Câmaras de arbitragem, plataformas online de negociação, belíssimo. Belíssimo. Mas entendemos a nossa proposta aqui, nesse fature até R$20 mil sem processos judiciais, é trabalhar aqui, ó, na causa, no que em algum momento gerou um problema jurídico. Isso aqui é ouro para qualquer empresário. Quando você se propõe a ajudar um empresário, por exemplo, a antecipar um problema jurídico, isso é ouro, porque aqui já tem um prejuízo financeiro para o empresário. Independentemente de morrer aqui, de resolver aqui já temos um problema. Então, essa esteira de relações, ela vai trabalhar na causa, na origem daquele problema jurídico. Ela vai antecipar, você vai antecipar a sua atuação para que nada disso aqui aconteça. Nada disso aqui venha existir. Por isso a necessidade da visão holística, né? E no caso aqui o empresário, você vai estabelecer uma relação de confiabilidade tão intensa com ele que problemas íntimos da empresa, e por isso que às vezes o problema jurídico é instaurado, quando você chega, muitos advogados, o problema jurídico já existe, porque você não participou dessa fase. Por duas razões. Porque a maioria dos advogados se nega a participar, isso aqui não tem nada com isso. Poxa, uma relação aí interna que é um problema do recursos humanos. Bom, você passa a ter uma atuação mais ampla dentro da vida do seu cliente e você passa a participar de decisões importantes. Isso aqui, você é remunerado de uma forma fantástica aqui. Que você não aplica nem a tabela da OAB, né? Nem tem. Vai, talvez em horas, atendimento, não. Aqui você vai trabalhar uma consultoria mensal, onde você está à disposição daquela empresa e ela vai te trazer indagações, consultas importantes que vão eliminar qualquer possibilidade, qualquer não, né? Porque eventualmente ainda acontece problemas jurídicos, mas você vai trazer, você vai produzir um ganho financeiro para a empresa atuando na prevenção de problemas jurídicos dentro da empresa, tá? Então,
Essa é uma esteira de relações. E a esteira de serviços, né? Você deve construir alguns serviços. Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, né, um grande exemplo que a gente trabalha aqui, o registro de marcas. Né? O registro de marcas hoje, ele cresce de forma significativa. Porque a gente vive falando que as pessoas estão no digital, né? Então, hoje você vai consultar alguma coisa na sua cidade, você quer alguma coisa na sua cidade, você faz uma pesquisa no Google, né? A maioria das pessoas. Então, a marca, a exclusividade naquele nome, naquela marca, hoje é fundamental para o empresário minúsculo ao gigante. Então, as pessoas precisam fazer o registro de marca. O registro de marca, ele não passa necessariamente, ele não passa, né, por processo judicial. Ele não passa. Ele é feito dentro do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, um processo eletrônico, rápido, né, tranquilo, simples, onde você pode fazer o registro da marca do seu cliente. Interessantíssimo, um produto interessantíssimo, porque ele, por si só, eleva o faturamento do seu escritório, totalmente desvinculado de processo judicial, e ele abre um canal de comunicação fantástico com as empresas. Você passa a ter ali também a possibilidade de trazer esse cliente que fez um registro de marca para um contrato mensal vitalício com o seu escritório. Né? Então, esse é o sétimo segredo para a gente faturar aí até R$20.000 por mês sem necessidade de processos judiciais. A maneira não saudável de se fazer isso é a gente, por exemplo, alguns advogados trabalharem só com processos judiciais, com a dependência de processos judiciais. E veja bem, tudo que eu faço aqui no escritório, eu não falo para vocês nada que eu não faça. Por favor, nada que eu não tenha aplicado. Aqui a gente não fica no campo da teoria. Aqui não é só conhecimento, aqui é prática. Tudo que eu estou falando para vocês eu faço. Eu apliquei no meu escritório e deu certo. Então, não quer dizer que você aí, que gosta de processos judiciais, mas eu não quero ficar sem processo. Não tem problema, mas ele ele ocupa um segundo plano do seu escritório no que tange ao financeiro. Porque qual que é a maneira não saudável de se fazer? Você ter só processos judiciais. Aí você sofre grandes impactos por causa da morosidade do judiciário. Por exemplo, você consegue responder para o seu cliente quanto tempo vai demorar um processo? Você consegue? Imagina que você vai contratar um prestador de serviço para sua casa. E você chega e fala assim, eu queria que você pintasse a minha casa. Aí o pintor fala, legal. Aí ele te dá o preço, tudo certinho. Na hora de ajustar, na hora de acertar, você fala assim, quanto tempo você demora para entregar a minha casa pintadinha? Não sei. Tem vários, nossa, vai depender da tinta, do juiz, vai depender do pincel, qual vara, vai depender do tempo, se vai estar chuvoso, a outra parte, o outro advogado, vai depender da quantidade de instrumentos que eu tenho, né? Quantidade de processos, de recursos, desculpa. Espera aí, meu amigo, você tem que me falar um tempo. Não tem, impossível. Então, tá entendendo que a nossa negociação com o cliente já com relação ao processo já começa mal. Você não consegue, porque é impossível dizer para ele quanto tempo. Dá uma estimativa, nunca acerta, né? Então, criar uma esteira de serviços, de relações de serviços que não tem nada a ver com o Poder Judiciário, que não são ligadas ao Poder Judiciário, é fundamental para que você tenha uma estabilidade, uma segurança financeira no seu escritório. Né? E aí, por exemplo, quem não gosta de processo, aí sim, aí ele pode então, com um planejamento, conseguir advogar de forma totalmente livre. Que aqui vão vir, né? Mas e esses problemas jurídicos? São exceções. Eu tenho alguns processos, óbvio, que vem daqui. Né? Trabalho aqui,
Às vezes não depende só da nossa vontade, do nosso conhecimento, da nossa habilidade, né? Depende de decisões de terceiros, inclusive dos proprietários das empresas, mas às vezes o problema jurídico se estabelece, não consegue ser resolvido aqui em negociações extrajudiciais e fatalmente vira um processo judicial. Isso pode acontecer, mas no caráter de exceção. Exceção e não regra. Tá? Então fica aí a nossa dica, né? A nossa dica, vocês se inscrevam aí em nossos canais, se inscrevam aqui no canal do YouTube, se inscrevam nos nossos canais para que vocês possam ser avisados dos novos vídeos e nós vamos juntos construindo esse método do fature sem processo, conseguindo faturar até R$20 mil por mês sem qualquer dependência de processos judiciais.